Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor Pai, que maravilha estarmos em Tua presença. Ver o Senhor a todo momento aqui nos protegendo, Pai, com a Tua palavra, para toda honra e glória. Amém? Confie em Deus, único, digno de adoração. Só Ele tudo pode. Não confie em homens mentirosos, só em Deus. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 35, no versículo 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros da casa porta, de cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Imagina aí no tempo de hoje, 2025. As pessoas dizem, se pararem 7 dias para a festa a Deus, aí você vai perder dinheiro, vai quebrar a economia, sendo que Deus é o dinheiro, é a economia, é o poder, é tudo. Mas as pessoas não têm tempo para Deus e acham que tempo é dinheiro. E quando adoecem, sabem que não vale de nada. Deus está todo o tempo ali. Aí na doença, na perturbação, aí consegue falar com Deus, consegue perder 10 anos para Deus. Mas voltem para Cristo, só Ele pode. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Aguarda-te de te opores a Deus, que é contigo, para que ele não te destrua. Porém, Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram segundo o carro que tinha. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias, até ao dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel,
E eis que estão escritas nas Lamentações, quanto ao mais dos atos de Josias, e as suas boas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Jeoacás a idade de 23 anos, quando começou a reinar. E 3 meses reinou em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém. E condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas a seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Tinha Jeoiaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 12 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor à Babilônia, e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoiaquim, e as abominações que fez, e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que toda vez que os reis fazem o que é mal aos olhos de Deus, a história dele é bem pouquinha. Por que isso? Porque eles só contam a sua história. Só contam o que ele fez, que foi tudo mal, ou seja, nada tem para Deus, nada soma para a humanidade. E quando ele segue os passos de Deus, segue os mandamentos, as leis, então a história dele é longa, porque quem é beneficiado ali não é o rei, e sim o nome de Deus e toda a geração. Tinha Joaquim a idade de 8 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E no decurso de 1 ano enviou o rei Nabucodonosor e mandou trazê-lo à Babilônia, com os mais preciosos vasos da casa do Senhor. E pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Veja, Deus é perfeito, Deus é verdade, Deus é justiça, é lei, é mandamento, é escritura. Então sigam a Deus, não mude para a direita, para a esquerda, não sigam a mentira. A mentira é condenada na Bíblia e fora dela. Então tem que haver lei contra a mentira, limitada